Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 23 de março, a Santa Igreja celebra São Turíbio Afonso de Mogrovejo. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia 23 de março os santos. Na Cornualha, em território atualmente da Inglaterra, São Fingaro ou Guinhero, mártir. Morte no ano 460. Comemoração dos Santos Mártires Vitoriano, procônsul de Cartago, na atual Tunísia, dois irmãos naturais de Aquae Regia e também dois mercadores cartagineses, ambos chamados Frumêncio, os quais, durante a perseguição dos vândalos, sob o governo do rei Onerico, por perseverarem na confissão da fé cristã foram torturados com terríveis suplícios e assim receberam a coroa gloriosa. Morte no ano 484. Em Pontoise, perto de Paris, na França, São Gualter, primeiro abade do mosteiro desta localidade, que, renunciando à sua inclinação para a vida solitária, ensinou aos monges com o seu exemplo a observância regular e combateu os costumes simoníacos no clero. Morte no ano 1095. Em Ariano Irpino, na Campânia, região da Itália, Santo Otão, eremita. Morte no ano 1120. Em Gubbio, na Úmbria, também região da Itália, o beato Pedro, presbítero da Ordem dos Eremitas de Santo Agostinho. Morte no ano 1306. Em York, na Inglaterra, o beato Edmundo Siques, presbítero e mártir, que, no reinado de Isabel I, sofreu o exílio em ódio ao sacerdócio e, tendo regressado à Inglaterra, foi condenado ao extremo suplício do patíbulo. Morte no ano 1587. Em Naus, localidade próxima de Dublin, na Irlanda, o beato Pedro Higgins, presbítero da Ordem dos Pregadores e mártir, que, no reinado de Carlos I, foi enforcado sem processo por perseverar na fidelidade à Igreja Romana. Morte no ano 1642. Em Barcelona, na Espanha, São José Oriol, presbítero, que, pela mortificação corporal, pelo exímio culto da pobreza e pela oração contínua, vivia sempre em estreita união com Deus e animado de alegria celeste. Morte no ano 1702.
Em Semo, povoação da Lombardia, na Itália, a beata Anunciada Cochetti, que dirigiu com sabedoria, fortaleza e humildade o Instituto das Irmãs de Santa Doroteia recentemente fundado. Morte no ano 1882. Em Adedar, no Líbano, Santa Rebeca Arraia Gimlaia, virgem da Ordem Libanesa das Maronitas de Santo Antônio, que, vivendo cega durante 30 anos e depois atingida por outras enfermidades em todo o corpo, perseverou na oração contínua, confiando só em Deus. Morte no ano 1914. Em Leopoldov, na Eslováquia, o beato Metódio Domingos Treca, presbítero da Congregação do Santíssimo Redentor e mártir, cuja peregrinação sobre a terra, em tempo de perseguição da fé, se transformou em vida eterna com o seu glorioso martírio. Morte no ano 1959. Vida de São Turíbio Afonso de Mogrovejo. Apóstolo e padroeiro do Peru, exemplo de pastor e missionário com uma vida contemplativa, ascese rigorosa e zelo apostólico, como arcebispo de Lima, capital do vice-reinado do Peru. Podemos dizer que São Turíbio de Mogrovejo era um privilegiado e nada lhe faltava material ou familiarmente. Nasceu no ano de 1538 na Espanha, cresceu muito bem educado dentro de uma formação cristã e humana, estudou direito e prestou muitos serviços nessa área, sempre buscando dar testemunho cristão no ambiente em que se encontrava. Preparava-se para começar a atuar na área de direito. Durante este tempo recebeu a nomeação para o Santo Ofício em Granada, indicado por Filipe II para ser arcebispo de Lima, antes de se tornar padre. Teve assim, de receber uma todas as ordens de uma só vez até finalizar com a do sacerdócio, para em 1580, ser consagrado arcebispo da cidade dos Reis, chamada depois Lima, a atual capital do Peru. Isso ocorreu porque apesar de ser tonsurado, isto é, ter o cabelo cortado como os padres, ainda não pertencia ao clero. Estava com 41 anos de idade e a partir desse momento nasce um dos maiores apóstolos da história da Igreja. Chegando à América Espanhola em 1581, ficou espantado com a miséria espiritual e material em que viviam os índios. Aprendeu sua língua e passou a defendê-los contra os colonizadores, que os exploravam e maltratavam. Era venerado pelos fiéis e considerado um defensor enérgico da justiça, diante dos opressores. Apoiado pela população, organizou as comunidades de sua diocese e depois reuniu assembleias e sínodos, convocando todos os habitantes para a evangelização. Sob sua direção, foram realizados 10 concílios diocesanos e os 3 provinciais que formaram a estrutura legal da Igreja da América Espanhola até o século XX. Inclusive, o Sínodo Provincial de Lima, em 1582, foi comparado ao célebre Concílio de Trento. Conta-se que neste sínodo, com fina ironia, Turíbio desafiou os espanhóis, que se consideravam tão inteligentes, a aprenderem uma nova língua, a dos índios. Quando enviou um relatório ao rei Filipe II, em 1594, dava conta de que havia percorrido 15.000 quilômetros e administrado o sacramento da crisma a 60.000 fiéis. Aliás, teve o privilégio e a graça de crismar 3 peruanos, que depois se tornaram santos da Igreja, em Rosa de Lima, Francisco Solano e Martinho de Porres. Calcula-se que percorreu a pé ou a cavalo, mais de 40.000 quilômetros visitando os mais longínquos lugarejos de sua diocese, entre neves dos Andes e desertos tórridos do Pacífico, administrando o sacramento da confirmação a 90.000 pessoas. Como principal chefe da Igreja da América, dedicou-se a aplicar a Reforma de Trento, enfrentando a vice-reis e o próprio rei. Eis uma de suas frases mais frequentes: "O tempo não é nosso e dele haveremos de dar conta." Turíbio fundou o primeiro seminário das Américas e pouco antes de morrer doou suas roupas, inclusive as do próprio corpo, aos pobres e aos que o serviram, gesto que revelou o conteúdo de toda a sua vida. Faleceu no dia 23 de março de 1606, na pequena cidade de Sanã, Peru. Foi canonizado em 1726, pelo Papa Bento XIII, que declarou São Turíbio de Mogrovejo apóstolo e padroeiro do Peru. Oremos. Ó Deus, que aos vossos pastores associastes São Turíbio de Mogrovejo, animado de ardente caridade da fé que vence o mundo, dai-nos, por sua intercessão,
perseverar na caridade e na fé, para participarmos de sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Turíbio de Mogrovejo, rogai por nós.